Olá, amigos de Safras e Mercado. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 9 de novembro. Estamos começando o nosso pós-USDA, nosso programa em que a gente debate os números que foram divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos no seu relatório de oferta e demanda de novembro. Estou com os meus colegas, consultores de Safras e Mercado, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Olá, Alessandro. Olá, Elcio. Relatório surpreendente aí no caso da soja do milho, mexendo um pouquinho com Chicago. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Elcio Bento. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, Alessandro? Olá, Luiz. No caso do trigo, foi um relatório meio sem graça. Se a gente olhar só os estoques finais, sem grandes alterações, mas vieram alguns ajustes que a gente esperava, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Beleza? Lembro para vocês, para se inscreverem no nosso canal no YouTube, Safras TV, inscreva-se e ative as notificações. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês aqui no nosso canal. E em safras.com.br, conheça a plataforma Safras, todas as informações da nossa consultoria, agência de notícias, gráficos, cotações, tem tudo lá de informações para o agronegócio. Vamos iniciar com a soja aqui, compartilhando a nossa tela. Aqui temos produção americana 23-24, o departamento colocou uma produção de praticamente 112,4 milhões de toneladas nesse relatório de novembro. Em outubro eram 111,7 e o mercado esperava na média 111,5. Estoques americanos 23-24, 6,67 milhões de toneladas, o mercado esperava na média 6 milhões, praticamente o mesmo número que era em outubro, que o mercado esperava. E os globais 22-23, indicados em 100,3 milhões de toneladas, mercado na média esperava 102, em outubro eram 101,9. Os estoques globais 23-24, o mercado colocou em 114, o departamento colocou em 114,5, o mercado trabalhava na média com 115,6, e em outubro eram 115,6. Brasil e Argentina foram mantidos os números de acordo com outubro, 163 milhões de toneladas para o Brasil, 48 milhões para a Argentina. Luiz, o que deu de tanta surpresa nesse relatório? Bom, Alessandro, não que seja uma surpresa que mude muito o quadro que a gente tem aí, né, o contexto que a gente tem hoje para a soja, né, em nível mundial, ou até mesmo olhando diretamente para Chicago, mas a surpresa veio porque o USDA, ao invés de cortar a safra americana e manter estoque, que era o que o mercado estava esperando de uma forma geral, ele acabou aumentando a safra americana e aumentou os estoques americanos. Realmente o mercado não esperava por isso, né? No máximo, digamos assim, na pior das hipóteses, o mercado trabalhava com manutenção dos números, né? Ou nenhuma mudança em termos de safra, de estoques. Mas o que nos trouxe realmente foi, após alguns cortes consecutivos nos últimos relatórios, né? Principalmente a partir do momento que se iniciou a colheita, o USDA interrompeu esses cortes e trouxe um ajuste positivo, ou seja, ele está fazendo ajuste fino aí nos números. Naturalmente, a gente sempre tem essa possibilidade no momento que a gente avança mais para o final do plantio, que é da colheita, desculpa, que é o caso agora da safra americana, né? A gente já está aí nas últimas áreas a serem colhidas lá nos Estados Unidos, e a colheita não teve grandes problemas, mas o USA tá nos mostrando que ele viu nas lavouras um potencial um pouco superior ao que ele estava vendo, né? Então, ou seja, as perdas produtivas nos Estados Unidos, obviamente, elas ocorreram nessa temporada, mas não estão sendo tão expressivas quanto o próprio USDA estimou em algum momento, principalmente no relatório de outubro, quando trouxe um corte importante, né? Então, surpreende, porque torna o relatório que tinha tudo para ser neutro, o relatório, de certa forma, torna ele baixista, né? Porque tu aumenta a produção americana, aumenta o estoque de passagem americano, e isso, naturalmente, são números com viés baixista para Chicago, embora, não, como eu falei, não mude muito a cara do mercado, que, de uma forma geral, como a gente vem comentando, já tem as suas atenções praticamente todas
voltadas para a América do Sul, para a definição da safra sul-americana, para o plantio da safra sul-americana, que é o grande driver daqui para frente, é o que importa daqui para frente de fato, né? Obviamente, questões ligadas à demanda ainda vão importar, mas daqui para frente, como eu falei, o que vai mandar, principalmente nos movimentos do mercado em Chicago, vai ser o tamanho da produção no Brasil e na Argentina aí, que está, Brasil, né, praticamente na metade do plantio e a Argentina nem começou a plantar soja ainda. Então, é um relatório surpreendente por isso, e não acho que muda muito o viés do mercado, que eu, há um bom tempo, venho entendendo que é um viés baixista, né, exatamente porque a gente tem a possibilidade e uma probabilidade grande de colher uma safra maior na América do Sul, é o que a gente vem comentando. O mercado ele tem especulado com isso nas últimas sessões, inclusive ganhou força, né, nas últimas 2 semanas, em cima de especulações com clima ruim no Brasil, com clima irregular no Brasil e tudo mais. Mas é um relatório, como eu falei, que traz aí números um pouquinho surpreendentes, que mexem um pouquinho com o mercado, mas eu acho que fazem o mercado voltar de alguma forma para um patamar mais de maior equilíbrio nesse momento. Eu acho que as especulações naturalmente fazem parte do mercado climático, é normal a gente ter momentos positivos em Chicago, mas o fato é que a gente não pode trabalhar ainda com perdas produtivas na América do Sul, e eu acho, né, que aqueles $14 que o mercado bateu recentemente nas posições para 2024, principalmente a posição maio, que é a grande posição que reflete a safra brasileira, eu acho que estava um pouquinho exagerado. Então, eu acho que o mercado deve voltar a perder um pouco de força aí, corrigir um pouco essas altas recentes, amparados, né, por esse relatório surpreendente. Mas daqui para frente, o que vai importar mesmo é como vai ser o clima aqui na América do Sul, e é isso que Chicago vai olhar daqui para frente. Beleza, Luiz? Mudando a tela aqui para o milho, olha, temos uma elevação aí na produção americana 23-24. Em outubro eram 382,6 milhões de toneladas, Estados Unidos. O mercado, na média, esperava uma revisão para cima para 382,9, mas o departamento elevou significativamente mais para 386,9 milhões de toneladas. Os estoques americanos 23-24 foram indicados em 54,8 milhões de toneladas. O mercado esperava uma revisão para cima, para 54,1 na média, em relação a outubro, que eram 53,6. O número ficou acima, portanto, tanto de outubro quanto da expectativa do mercado. Temos aí os estoques globais 22-23. O mercado esperava 297,8, em relação a outubro, 298,1. E o departamento colocou 299,2. Já a safra 23-24 foi colocada em praticamente 315 milhões de toneladas, acima da expectativa do mercado e também do número de outubro. E temos aí a produção do Brasil e da Argentina, assim como para a soja, mantida em relação a outubro. Brasil, 129 milhões de toneladas e Argentina, 55. Luiz, um relatório me parece baixista também para o milho. De uma forma geral, no caso do milho, a surpresa é um pouco menor porque o mercado, né, já esperava por algum aumento, né, mesmo que bem menor do que o USDA trouxe, mas algum aumento de estoque de produção americana. E o USDA confirmou esse viés de aumento, só que o aumento foi maior do que o esperado. A verdade é essa. Então, da mesma forma que na soja, o USDA entendeu que a safra americana, apesar de ter problemas, não teve problemas tão grandes quanto ele mesmo estimou, né, ao longo dos últimos meses. Então, são ajustes finos, eu acho que, né, como eu falei na soja, não muda muito a cara do mercado, principalmente no milho, né, que a gente está falando de volumes muito maiores, né? Então, se a gente for ver em termos percentuais, as alterações são muito menores que na soja, mas consolida, né, uma grande produção americana, uma super safra americana, que a gente já vem falando há um tempo, né, que Chicago, próximo de $5 por bushel no milho, era caro, para uma produção desse tamanho, né? O Paulo vem batendo bastante nessa tecla, e de fato o mercado está mostrando que é caro mesmo, porque o uso agora trouxe uma safra um pouco maior, um estoque um pouquinho maior, e o mercado começa a perder força, que é uma tendência também que a gente vem trabalhando há um tempo, né? E a gente não vê nenhum grande fator para mudar isso no curto prazo. E daqui para frente, de alguma forma, também o mercado vai olhar para a safra brasileira, vai olhar para a safra argentina,
né? Nesse primeiro momento, a safra argentina tem um pouco mais de peso que a brasileira, porque a safra brasileira, grande, né, o grande volume entra só mais à frente na safrinha, né? Então, o momento é de especulação com relação à área de safrinha. Então, existe também uma especulação climática aí com relação ao plantio da soja, porque pode, daqui a pouco, resultar numa área de safrinha menor, mas ainda é muito cedo para a gente consolidar qualquer coisa com relação a isso. Então, o mercado ainda, de alguma forma, olha para o número americano com algum carinho aí e sente esse aumento de produção e aumento de estoques, até porque o mercado, né, de alguma forma, a gente também entende que estava um pouco sobrevalorizado, né? A 5 era muito caro para esse momento. Então, assim, não é um relatório tão surpreendente para o milho, mas confirma um viés mais baixista, né, tanto para o milho quanto para a soja, que deve fazer com que os contratos aí nas próximas sessões tenham algumas correções negativas até voltar a olhar para o fundamento, que é clima na América do Sul, plantio no Brasil e tudo mais. Então, por hora, é um relatório baixista, não muda muita coisa, né, tanto na soja quanto no milho, mas é uma novidade aí que o mercado vai ter que botar na conta aí, que não estava esperando por aumentos dessa magnitude. Então, trazem um viés um pouco de baixa aí para o mercado nas próximas sessões. Valeu, Luiz. Mudando para o trigo aqui para falar com o Elcio. Olha aí, Elcio. Trigo safra americana 23-24, novembro, mesmo número de outubro, 49,3 milhões de toneladas. Os estoques americanos 23-24, 18,6. O mercado esperava na média 18,2. Em outubro também eram 18,2. Aí nós temos uma mudança nos estoques globais 22-23, que em outubro eram 267,6, mesmo número que o mercado esperava que fosse mantido agora neste relatório, mas o departamento colocou 269,5. Aí a gente vem para a safra nova, né, 23-24, 258,7 milhões de toneladas, arredondando em novembro agora. O mercado estava esperando, na média, 257,9. Em outubro, eram 258,1. Elcio, nós tivemos aí, como falou o Luiz, números para a soja e para o milho, baixistas. O que tu diz para o trigo? Trigo neutro, né? Não teve grandes alterações. Falei que era sem graça, porque quando a gente olha aqui, produção igual, estoques para essa temporada pouco alterados. Se a gente olha para os Estados Unidos, a gente tem uma elevação de 400 mil toneladas nos estoques, basicamente porque a gente tem importações esperadas de 300 mil a mais no lado da oferta e uma leve queda dos estoques, leve queda do consumo das indústrias. Então, fecha esses 400 mil toneladas. No cenário global, como tu falaste, o que muda os estoques deste ano, principalmente, é a mudança dos estoques da temporada passada. O SDA fez um ajuste que elevou os estoques da temporada passada em 2 milhões de toneladas, e esses estoques foram sentidos no mercado este ano, só não sentidos na mesma proporção, porque a produção caiu 1,4. Então, aumentou os estoques em 2, caiu a produção em 1,4, os estoques globais se elevaram em 600 mil toneladas. Fazendo um olhar um pouco mais próximo, a gente falava no pré-USDA que havia uma necessidade de o USDA ainda ajustar alguns números da temporada, ou melhor, do hemisfério norte, onde a safra já está consolidada, mas existe ainda uma discordância grande entre os números do USDA e os números do mercado. Existe ainda no caso da Índia, mas já teve um ajuste. Vamos lá. De 113,5, que o USDA trabalhava, caiu para 110,6. O mercado ainda trabalha com um número de 100 milhões de toneladas. Então, tem alguma gordura ainda para queimar nessa produção da Índia, mas o USDA já sinalizou com um ajuste de redução da produção indiana. Outro número que o mercado já esperava, que nesse caso era a estimativa do USDA era subestimada, a produção russa era estimada em 85 e o mercado falava de 90 a 92. Este mês de novembro, o USDA elevou em 5 milhões a produção russa para 90 milhões de toneladas, muito mais em linha com o que o mercado trabalha e consolidando a Rússia como grande exportador global. Quando a gente vem aqui para o hemisfério sul, que ainda são safras a serem consolidadas, a Austrália, o USDA já tinha feito um ajuste muito grande o mês passado, manteve os números em 24,5, e aqui na Argentina reduziu em 1,5 milhão de toneladas, vindo também para um número muito mais próximo
do que a gente considera que as safras da Argentina trabalhem com algo em torno de 4,7, e agora o USDA trabalha de 16,5, derrubou para 15 milhões de toneladas. É claro, na Argentina, uma estimativa de redução de produção em função da seca, ao contrário aqui no Brasil, que a gente vem reduzindo drasticamente os nossos números de produção. O USDA também reduziu, uma redução um pouco mais leve do que a gente considera, mas reduziu para 9,4 milhões de toneladas. A gente trabalha com 8,9, então o USDA também mais alinhado a essa estimativa que a gente tinha aqui para o Brasil. Então, em linhas gerais, o USDA começa a fazer aqueles ajustes finos que são necessários para a temporada 23-24 no Hemisfério Norte e olhando ainda para a produção que se consolida aqui no Hemisfério Sul. Mas, de um modo geral, né, Alessandro, sem grandes novidades, a produção aumentou em umas regiões, reduziu em outras, e os estoques, no final, ficaram muito parecidos com a da temporada passada. Valeu, Elcio. Vamos fazer uma rodadinha final aqui falando de Bolsa de Chicago. Já vou falar aqui da soja do milho, que o Luiz fala em cima. Estamos próximos, estamos gravando aqui perto do fechamento da Bolsa de Chicago. Vamos falar do contrato janeiro da soja em grão, que teve maior volume hoje, operando a $13,46 por bushel, queda de 1,4. E temos o trigo, o milho, operando aqui no contrato ainda dezembro, 4,68 e um quarto, baixa de 1,6%, Luiz. Como eu falei, né, Alessandro, o relatório trouxe uma pressão aí, o mercado estava querendo esboçar mais uma sessão positiva aí, né, principalmente na soja, e depois do relatório o mercado apontou para baixo, né? Mas eu acho que está corrigindo um certo exagero, como eu falei, né, tanto na soja quanto no milho, mas principalmente na soja, né, que está num momento mais delicado com relação ao clima. E eu acho que tem espaço para corrigir um pouco mais. Eu acho que, obviamente, a gente tem que ficar atento ao clima. Se o clima não melhorar na América do Sul, principalmente no Brasil agora, nas próximas 2 semanas, o mercado vai continuar volátil. Na verdade, até o final do ano pode continuar bastante volátil. Tem espaço para momentos, né, de momentos positivos, como aconteceram recentemente, mas o fundamento, no meu entendimento, ainda aponta para baixo. E esse número do uso, desses números do uso, né, baixistas de agora, só colocam mais um freio nesse fôlego, né, em cima de mercado climático, né, que pode continuar, mas, de novo, o fundamento, no fim das contas, é o que mais pesa, e agora, com o aumento de produção, mesmo que pontual, e aumento de estoque americano, é o fator novo aí que o mercado aproveita para corrigir esse movimento de ganhos das últimas sessões. Então, isso serve tanto para a soja quanto para o milho, né? Então, o movimento do mercado nesse momento está de encontro ao relatório, né? E está buscando essa correção aí também comparada por fatores técnicos, né? Porque, como eu falei, existiu uma sobrevalorização nos contratos dessas 2 commodities e o mercado tá se ajustando agora frente aos novos números. Valeu, Luiz. Elcio, olha aqui, ó, dezembro do trigo em Chicago operando a 5,81 com baixa de 1,9%. Acho que não dá para colocar na conta do relatório, né? Essa queda de hoje, o mercado ontem subiu quase 4%, então está corrigindo aquela alta de ontem. O mercado de trigo, que é um mercado que ainda é baixista, se a gente vê as posições dos agentes na Bolsa de Chicago, elas são líquidas vendidas, né? O mercado ainda, os especuladores ainda esperando uma pressão de baixa. A gente viu um suporte para dezembro em 5,50, esse suporte foi respeitado e não conseguiu romper, e agora vem operando, alternando altas e baixas. É uma pressão que vem muito ainda do Mar Negro. A Rússia tem uma safra gigante, precisa colocar muito trigo no mercado internacional e vai passar muito pelo comportamento dos preços da Rússia. Se em algum momento a Rússia começar a reduzir o seu ímpeto de exportações, teve números ontem que acabaram fazendo o mercado subir exatamente, mostrando que a Rússia estaria exportando menos do que no mês anterior, menos do que no ano passado. Então isso dá alguma segurada no mercado. Mas é uma safra grande na Rússia e deve ser o principal vetor de pressão que a gente terá no mercado neste ano. Se a gente olhar só pela questão norte-americana, a gente vê um quadro apertado, a gente vê a safra do Hemisfério Sul complicando, mas é uma região que na verdade, vai da União Europeia, as produções de França, de Alemanha, Polônia, e chega na Rússia, que são produções muito grandes e que estão muito acessíveis no mercado internacional. Então, os Estados Unidos não conseguem competir com esses preços,
por isso as cotações nas bolsas norte-americanas seguem pressionadas. Acho que esse suporte de 5,50 ele é forte para essa temporada, já estamos agora na entre-safra do Hemisfério Norte, mas ainda, por enquanto, a gente não tem nenhum fator que possa dar alguma sustentação mais forte, né, para as cotações na temporada 23-24. Pode vir alguma novidade da safra de inverno, né, o plantio que está evoluindo, mas, por enquanto, o clima está dentro da normalidade e o plantio está da próxima safra, né, está acontecendo dentro da normalidade, então não vejo, pelo menos no médio prazo, nenhuma tendência de reversão ou de força para altas ou baixas significativas dentro do mercado de trigo. Elcio, muito obrigado ao Luiz também. Eu digo, último recado para você que está nos assistindo, é que nossas redes sociais estão todas aí na descrição do vídeo, esteja junto conosco, assim como também na descrição do vídeo está ali os nossos cursos e eventos de safras e mercado, com o link para você clicar, ter mais informações, se inscrever com o trabalho dos nossos consultores, como o Luiz e como também o Elcio. Um abraço para vocês, meus amigos, muito obrigado e até a próxima. Um abraço, até a próxima. Valeu, até mais.